Que avaliação você dá para o mercado cripto em 2025? Calma, eu sei que o ano ainda não acabou, mas também sei que o pensamento da maioria das pessoas é que ano terrível. Eu estava esperando aqui uma alt season, eu estava esperando que o Bitcoin fosse decolar para 500 mil dólares e nada disso aconteceu. No vídeo de hoje eu quero te mostrar um reporte muito interessante trazendo os principais acontecimentos e evoluções do mercado cripto para também deixar um pouco tranquilo as pessoas, né? Porque o problema real seria se o preço tivesse, né, ficado mais ou menos, foi um dos piores anos para o Bitcoin, de uma das altas mais fracas que nós tivemos. Só que só seria um problema se os fundamentos do mercado cripto tivessem piorado também, e não é isso que a gente observa. Então, no vídeo de hoje eu quero cobrir com você o relatório da A16Z Crypto, que faz um recap de 2025, trazendo as principais evoluções tanto do Bitcoin quanto dos outros principais protocolos. E se você é novo aqui no canal, já sabe, se interessa por mercado cripto, macroeconomia, Brasil, dolarização, você está no lugar certo. Então já se inscreve e deixa seu like. O primeiro dado que eu quero mostrar aqui é bem interessante, né? Ele mostra que as transações on-chain, transações diretamente em blockchain, sem usar corretora, elas vêm crescendo muito, especialmente em países em desenvolvimento, países emergentes. Nós vemos aqui os Estados Unidos dominando, né? Com certeza é o país que mais usa cripto no mundo. E olha quem vem logo em seguida: Nigéria, depois Índia, Colômbia, Argentina, Tailândia, Filipinas, Paquistão, Indonésia, Peru e outros, né? Aqui tem Brasil e aí também tem muitos países desenvolvidos. Mas é muito interessante notar que esses países em desenvolvimento, eles utilizam cripto para aquilo que ela nasceu para ser, né? A ideia principal, a ideia inicial que está lá no white paper do Bitcoin é ser um dinheiro que você pode transacionar de uma pessoa a outra sem intermediador. Então, um dinheiro descentralizado. Esses países que têm uma situação um pouco mais difícil, a Índia até não tanto, né? Mas a Argentina, a gente viu, Nigéria, país da África em geral, que tem moedas extremamente desvalorizadas e cujo governo ali tenta dominar de toda forma as interações entre as pessoas, apelam para os criptoativos para fugir dessas sanções, dessa ditadura, né, que muitos vivem. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos é um dos países que mais utiliza, mas é outra característica de uso. Os Estados Unidos usa para veículo de investimento e não tanto como meio de troca, né? Ainda não é tão usado por lá. É bem interessante notar que esses países vêm crescendo na adoção dos criptoativos também, né? Então, criptoativos é um negócio mais democrático que existe, né? Você não é uma característica assim de uma grande elite, de Wall Street, de pessoas extremamente intelectuais no meio dos investimentos, não, pessoas comuns, assim, a população em geral, que precisa fugir desse controle estatal e de moedas que só desvalorizam, usam criptoativos cada vez mais. Outra métrica muito boa para a gente saber um pouco mais sobre como que é a adoção de uma rede, se essa rede está criando valor, se tem gente interessada nela, é a quantidade de desenvolvedores que trabalham nessa camada, nessa rede. E por que isso é interessante? Porque um desenvolvedor em blockchain, pessoal, é extremamente caro. A gente conhece, a gente trabalha com esses desenvolvedores, a gente sabe que o preço de um cara assim ele ganha 20 mil dólares fácil lá fora, se é um cara sênior, né? Então, imagina quanto valor uma rede ela tem que entregar para ter milhares de desenvolvedores. E é isso que a gente tem nesse slide. Olha que interessante, nós temos aqui o número de desenvolvedores mensais nessas redes, né? O Ethereum aqui liderando largamente com praticamente 8 mil desenvolvedores mensais, Solana o segundo lugar, depois Bitcoin, Base, que é uma camada 2 de Ethereum, Polygon também, que é considerado uma camada 2, ali, extremamente ligada a Ethereum, Arbitrum também, com bastante desenvolvedores, e aqui o interesse dos desenvolvedores em cada blockchain, né? Vejo que o interesse é gigantesco na Ethereum, liderando, e logo em seguida vem uma camada 2. A Base foi um dos protocolos, uma das camadas que mais cresceu em 2025. Assim, é astronômico o crescimento dela. É uma pena que não tem um token ainda da Base, senão com certeza é uma compra óbvia para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Olha que interessante quanto desenvolvedor trabalha nisso daqui. Milhares de desenvolvedores por mês, desenvolvedores extremamente caros, assim, do patamar do pessoal que desenvolve inteligência artificial também. E essa galera está ativamente há muitos anos trabalhando em desenvolvendo soluções especificamente no mundo cripto. Outro dado muito interessante para avaliar a adoção dos criptoativos no mundo é o número de usuários mensais. Então, ano passado nós vimos ali na média de 4 a 5% da população mundial utilizando cripto, e hoje, né, nós estamos em 716 milhões de pessoas que têm criptoativos, isso dá 8% da população mundial, uma adoção extremamente elevada. E a média de usuários mensais está entre aqui
40 e 70 milhões de pessoas utilizando isso aqui todo mês. É muita gente, assim que... E o mais interessante, não é utilizar de graça. Não é abrir o Instagram e ver a fotinho que tem ali. Não, todo mundo que utiliza isso aqui paga para utilizar. Paga taxas para transacionar. Então é um filtro muito maior de pessoas qualificadas que utilizam esse ecossistema. Outro ponto que foi assim sensacional em 2025, também em 2024, iniciado pela MicroStrategy lá em 2020, foram as Treasury Companies, né, empresas que começam a entesourar criptoativos. Aqui nós temos o percentual, né, do supply dos ativos entre Bitcoin, Ethereum e Solana. O quanto que as companhias já têm do supply total, da oferta total. Então, do Bitcoin, nós estamos aqui em 13,5%. Ethereum também, as companhias já compraram 13,5% do supply. Solana, um pouco menos de 2,5%. A MicroStrategy, né, do Saylor, mais famosa, com 73 bilhões de dólares em Bitcoin. É coisa pra caramba, né? E Ethereum também teve uma adoção extremamente alta. É o segundo lugar, né, do ativo que mais é entesourado por companhias, e depois vem a Solana. Isso daqui é muito impulsionado também por uma melhora na regulação global, especialmente dos Estados Unidos, vinculado aos criptoativos. 2025 foi o ano de muitos avanços nesse sentido, especialmente para as stablecoins. Então, foi um ano que as stablecoins também ganharam um pouco mais de holofotes no mercado mundial, porque a SEC, porque o governo americano vem pavimentando uma regulação muito mais amigável a esses criptoativos, porque é óbvio, isso aqui vai ficar claro, né? Mas é porque eles compram títulos do Tesouro Americano. Eu vou trazer um slide sobre isso também. Então veja que de 2019 aqui nós tivemos as primeiras menções a stablecoins na SEC, né? Que é como se fosse a CVM americana, né? Em comparação com o Brasil. E veja como veio crescendo, e 2025 explodiu, olha só, 300, subiu acima do número 300 das menções no mês para stablecoins. Então é bastante coisa. Claramente a política do Trump, né? E ele viu isso na campanha política dele. Ó, eu preciso falar de cripto porque tem 60 milhões de pessoas que investem em cripto nos Estados Unidos. Eles não podem ficar de fora da minha campanha. Isso aqui se reflete depois que ele é eleito, né? Isso aqui é muito interessante. Não foi simplesmente uma promessa. Realmente está acontecendo uma regulação e os olhos do governo americano estão favoráveis para o mercado cripto como um todo. Ainda sobre stablecoins, aqui eles estão se tornando, né, um dos gigantes. Já falei que eles vão virar gigantes demais para falir, né? Too big to fail. E hoje eles já estão competindo com gigantes de pagamento. Então veja PayPal, stablecoins já ajustado, né? O volume total delas é 46 trilhões, foi nesses últimos 12 meses. Mas veja que ajustado dá 9 trilhões. Aqui eles fazem uma série de filtros, como robôs que ficam movimentando, ferramentas automatizadas que não refletem o comportamento voluntário de um ser humano, né? Ele efetivamente movimentando, são comportamentos automáticos. Se eu filtro tudo isso, vai para 9 trilhões de volume de stablecoins. Isso aqui é maior que o PayPal. Isso aqui está chegando perto da Visa, que é um maior serviço de pagamentos e cartão de crédito do mundo, né? O Bitcoin já ultrapassou isso aqui, inclusive, por muitos anos, 2, 3 anos consecutivos já. E agora as stablecoins crescendo pra caramba em volume. E esse crescimento se justifica. Não é porque é uma febre, é porque de fato elas são melhores. Então elas são mais baratas e são mais rápidas. Eu gostei muito dessa frase, né? Que as stablecoins são a maneira mais barata de mandar $1 em menos de 1 segundo por menos de 1 centavo. Então você transaciona stablecoins em menos de 1 segundo por menos de 1 centavo. Isso que é bem interessante, e aqui tem uma série de comparações, né? Pô, cartão de crédito você paga uma taxa ali por transação de 2 a 3%, mais 30 centavos de taxa fixa. E a transação ela é completa, né? Ela é efetivada instantaneamente. Débito, mesma coisa. Agora, quando a gente vem em transação internacional, é pior ainda. 30, 50 dólares leva de 1 a 5 dias úteis. E agora, quando a gente vai para stablecoin, nós vemos aqui uma taxa, quando você utiliza a Solana ou as camadas 2 da Ethereum, de 1 centavo para menos do que isso, e é tudo efetivado em menos de 1 segundo. Então, olha a comparação, cara. Olha que ecossistema maravilhoso que foi criado para o sistema financeiro. Você tem muito mais velocidade, muito mais barato de transacionar e tudo transparente, sem assim um órgão central que comanda tudo isso acontecendo. As coisas acontecem de forma descentralizada e todo mundo pode verificar o que está acontecendo. Tudo é transparente, muito diferente, né, das companhias de cartão de crédito, por exemplo. Isso aqui é maravilhoso, né? Não é à toa que elas estão crescendo e vão crescer ainda mais. E quando eu falei que as stablecoins estão virando too big to fail, é um pouco disso aqui que eu tenho para trazer para vocês. Olha só, as stablecoins, as empresas que emitem tokens lastrados no dólar, já são top 20 de compradores de títulos americanos. Olha só, elas estão bem atrás aqui do Brasil, ó, um pouco atrás da Noruega,
Número um, Japão, né? O Reino Unido, China, Ilha Caimã, tudo isso. Mas veja que stablecoins estão à frente da Arábia Saudita, da Coreia do Sul, de Israel, da Alemanha. Então, estão virando equivalentes a países. Duas empresas sozinhas estão virando equivalentes a países comprando o tesouro americano. Você acha que os Estados Unidos vai olhar para isso daqui com maus olhos? É óbvio que não, né? Não é à toa que uma regulação tão favorável está vindo, porque elas financiam a dívida americana. É assim que elas mantêm o laço, tá? Não é à toa, elas não estão fazendo uma benfeitoria para o governo americano, não. É que elas têm que emitir $1 em token, em um SDC ou SDT, elas têm que ter esse $1 em garantia. E onde é que está esse $1 em geral? Tá em títulos do Tesouro, títulos de curto prazo. Então é bem interessante que esse número aqui vem crescendo e imagina, eu não duvido que um dia elas vão chegar aqui num top 5, top 3 eventualmente, com a adoção na velocidade que está acontecendo. Isso aqui até 2030 não é nem um pouco difícil de acreditar que aconteça. Até porque, veja bem, né? Hoje em 2025 nós temos o Japão aqui com 1 trilhão e pouquinho, assim, 1,2 trilhões, 1,15 trilhões mais ou menos de compras nos treasuries americanos. E uma projeção aqui do Citibank para as stablecoins é que elas cheguem a 1,6 a 3,7 trilhões de valor de mercado até 2030. Então, se elas chegam em 3,7 trilhões, elas são as maiores compradoras de títulos do Tesouro Americano. Disparado, tem o dobro do que tem, mais que o dobro do que tem o Japão. Então, é bem provável que a regulação favorável ela venha em vista disso, né? Em vista de um patrocínio maior da dívida americana. E o dólar domina, assim, largamente, né? Nós vemos aqui que só 0,2% do supply total de stablecoins não estão em dólar. Estão em euro, estão em libra, né? E em 99,8% é dólar, é USD. Então isso aqui é uma ameaça até países que não têm o dólar como moeda principal, como o Brasil, né? O Brasil rodou aí, né? Tá rodando uma ideia de bloquear a custódia de stablecoins por isso, porque o pessoal sabe que é transferir dinheiro para o governo americano. E não é manter dinheiro no Brasil, não. Se você não compra títulos do governo brasileiro e, em vez disso, compra stablecoin e bota numa renda fixa, de forma indireta você fortalece os Estados Unidos, porque as empresas que emitem esse USDT, esse dólar em token, esse stablecoin, compram títulos do Tesouro Americano. Então, é normal que venha uma regulação desfavorável em países que estão perdendo investimentos por causa de stablecoins. Outro ponto muito interessante que nós abordamos aqui é que as corretoras descentralizadas estão crescendo. Isso aqui é maravilhoso para o mercado cripto e praticamente só utiliza corretora descentralizada para os nossos clientes. Acredita que tem que ser crypto native, assim, quanto mais nativo e blockchain, mais seguro para o cliente e melhor. E veja que as corretoras centralizadas, elas ainda dominam o mercado cripto, as transações, porque elas são mais práticas, né? Então você não tem que ter o trabalho de fazer uma autocustódia, que você tem que ter um pouquinho de educação. Às vezes é chato conectar numa corretora descentralizada. Se você quer máxima segurança, vai ter que fazer pelo computador e não pelo celular. Já as corretoras centralizadas, não. Você transfere sua custódia, ela faz todo o trabalho sujo para você, você movimenta ali com o seu celular. As corretoras descentralizadas, elas estão cada vez ficando mais intuitivas, mais user-friendly, mais fáceis de serem utilizadas pelo público comum. Então, não é à toa que vem crescendo muito a exposição para corretoras descentralizadas. Olha só a guinada que elas tiveram. 2020, quase 0% para chegando aqui nos 20% em 2025, em 5 anos. Isso é muito bom. Isso se deve também a inovações, né? O mercado de corretoras descentralizadas tem inovado. A Hyperliquid foi um bom exemplo disso, né? Lançou há 2 anos atrás. Então, a gente vê esse tipo de evolução acontecendo e é normal que as corretoras centralizadas, ainda mais com toda essa dúvida sobre manipulação de preços, né? Sobre pessoas sendo liquidadas, pessoas impedidas de negociar. Com tudo isso acontecendo, é normal que nós vejamos cada vez mais uma adoção em corretoras descentralizadas, e isso, na minha visão, é extremamente positivo. Um setor muito interessante que vem crescendo é o setor de DePIN, que é uma rede de infraestrutura física descentralizada. É mais ou menos essa a ideia. O que seria isso? É você tirar um pouco, por exemplo, imagina o setor da AWS, né? A gente viu aqui há poucos dias, a AWS ficou com um erro ali, empresas inteiras pararam de funcionar, porque estava centralizado num único servidor que tem uma base física. Se essa base dá problema, muita gente fica sem serviço. Isso levanta alguns problemas, né? Pô, será que a gente quer mesmo confiar aqui em uma unidade central para me fornecer tudo que eu preciso? Com isso nasce, não é de agora, tá? Esse DePIN. É um setor que já existe há muito tempo. Filecoin, por exemplo, é um projeto onde você tem
armazenamento em nuvem descentralizado. Então você tem a opção de deixar tudo no iCloud do iPhone. Você tem a opção de armazenar seus arquivos no Google Drive. Ainda assim você está confiando num ser aqui centralizado. É o Google. Se o Google falhar, você falhou. É difícil que falhe? É, mas não é impossível. Com isso nasce a necessidade de nós descentralizarmos esse tipo de serviço, esse tipo de estrutura física. O que a Filecoin faz? Ela permite que empresas e pessoas se inscrevam para fornecer armazenamento. Então, imagina que eu forneça armazenamento. Eu sou um fornecedor. As pessoas podem mandar arquivos, isso é totalmente criptografado para não poder acessar, para a minha máquina, que está ali inscrita para servir de armazenamento. Então tem um cara no Canadá, ele pode usar meu computador. Tem um cara aqui perto da região do Rio Grande do Sul, pode usar meu computador para armazenar serviços, um pouco meu, um pouco do vizinho. Isso tem adoção. A Helium é outro exemplo, né, que fornece aqui serviço de celular, de internet, também de forma descentralizada. Se a torre ali do serviço principal falhar, tem a Helium que nos ajuda a manter o meu celular funcionando, porque eu vou estar perto de alguém que fornece esse serviço também. Esse é um setor bem interessante, né? As pessoas vêm tomando mais consciência de que descentralização é força, descentralização é antifragilidade. E é bom ver esse tipo de projeto nascendo e ganhando cada vez mais adoção. 2024 e 2025 também foi, sem dúvida, aí o ano das memecoins. Olha esse dado assustador, né? 13 milhões de memecoins foram lançadas nos últimos 12 meses. É coisa pra caramba. E a maior parte delas veio da Solana, né? Da Pump e todos esses protocolos aí, projetos que nos ajudam a lançar memecoins. Isso aqui eles mesmos colocam aqui, né? Isso é uma falta de regulação no mercado, assim, um framework muito imaturo. No fim é isso, né? Um mercado imaturo. As pessoas acreditam que memecoin é veículo de investimento. As pessoas acreditam que vão ganhar dinheiro com memecoin, que isso aqui é uma coisa séria. E aí esse tipo de aberração acaba acontecendo. E vejo que vem caindo, né? Que bom que isso vem caindo, as pessoas estão cada vez mais esquecendo. Porque, cara, a maior parte das memecoins são golpes, são rug pull. Alguém ali, o dono tem mais de 80% do supply do ativo, domina 80% dos tokens, as pessoas vão comprando, gera volume, ele vende na cabeça de todo mundo, o ativo vai a zero e ele sai com dinheiro. Que bom que as pessoas estão percebendo isso e esse número vem caindo. Veja como bateu 2 picos aqui, né? E de lá para cá vem reduzindo bastante. Eu acho que é uma consequência da maturidade, do amadurecimento do mercado, que cada vez menos memecoins venham a ser negociados e criados. Um dos mercados também que nós percebemos que veio para ficar é o mercado de apostas em blockchain, né? Nós tivemos a Polymarket, assim, pavimentando esse mercado, né? Logo no comecinho ali de 2024 e desde então, depois da eleição presidencial, veja como teve um pico de pessoas apostando, né? Quem que vai ser presidente, quem que vai ser eleito, qual partido vai ganhar, quantos votos, tudo isso é votado nessas ferramentas. E desde então manteve um patamar relativamente alto. Agora a NFL, né, o futebol americano começa, também vem um monte de aposta, então esse é um mercado que gera lucro, que faz as pessoas começarem a interagir mais com protocolos em cripto e, consequentemente, né, gera uma adoção também ao ecossistema no geral. Outro dado assustador aqui sobre cripto é que eles processam, né, o mercado cripto como um todo processa 3.400 transações por segundo. Um mercado que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em comparação a 2020, nós tínhamos 25 transações por segundo no mundo cripto. Então, foi um crescimento de 100 vezes, mais de 100 vezes de crescimento de 2020. Em comparação com outros mercados, isso aqui é assustador. Então, nós temos aqui o Stripe, né, que é um serviço de pagamentos, intermediação de pagamentos para vendas, e-commerce e tudo mais. O Stripe, em Black Friday, tem 2.300 transações por segundo. A Nasdaq, num dia de trade, um mercado aberto, tem 2.400. O mercado cripto, funcionando em muito mais tempo, muito mais horas, muito mais segundos do que a Nasdaq, tem 3.400 transações. Então, é notável, com tudo que eu mostrei aqui, tudo que está nesse relatório do A16Z Cripto não vai morrer, pessoal. Cripto não vai sumir de um dia para o outro. Isso aqui veio para ficar. Olha esse tipo de coisa que está acontecendo, olha o tipo de inovação tecnológica que nós estamos vendo. Se você não olha para cripto, se cripto não tem um pedacinho no seu portfólio, você vai ficar de fora. Não tem o que, acredite, você já está ficando de fora. Assim, está acontecendo diante dos seus olhos e você, se não tem cripto, não está prestando atenção, não está querendo enxergar. Todo mundo já está enxergando, todo mundo que tem grana, que sabe a importância disso, né? Pessoas extremamente ricas, mercado financeiro mais desenvolvido do mundo, como o dos Estados Unidos, já olha para isso com bons olhos e já desenvolve ferramentas e já tem exposição, né, já tem asset allocation para cripto nos portfólios. Então,
Isso aqui prova que esse mercado aqui com certeza vai crescer por muitas décadas à frente ainda. Outro ponto bem interessante aqui abordado no relatório é que as blockchains estão se preparando para transacionar para uma criptografia que não seja vulnerável à computação quântica, né? Eu já falei isso aqui num vídeo sobre a BIP 360, que está aqui inclusive, né, aqui embaixo, que é uma proposta no Bitcoin para que os endereços se tornem a prova de computação quântica, uma criptografia atualizada. Isso aqui já está em debate dentro da comunidade Bitcoin. O Ethereum também, né? O Vitalik, né, o co-founder do Ethereum, já propôs ali uma assinatura que seja resistente à computação quântica até 2030. Então, 4 aninhos aí, né? 5, 4 aninhos, a gente tende a já ter uma criptografia à prova disso. E isso aqui não é problema só para cripto, tá? É que cripto está sempre na frente. Sempre enxerga as coisas lá à frente e já começa a agir. Mas isso daqui é um problema para o sistema financeiro, tecnológico, informacional mundial. Todo mundo vai sofrer se o computador quântico conseguir quebrar a criptografia. E aí, os Estados Unidos também já pretendem transacionar, né, transitar para uma criptografia à prova de computação quântica, só que em 2035. Veja como cripto as coisas acontecem de forma muito mais veloz. As coisas acontecem muito mais rápido, né? Porque a gente sabe a importância que essas coisas têm. Sabendo que os mecanismos são descentralizados e que a decisão não pode vir de top-down, não é um ser ali que manda em tudo que pode mudar, a comunidade tem que trabalhar e briga para fazer as mudanças de forma muito mais antecipada, porque sabe das suas limitações. Então a gente vê que os mercados já estão evoluindo a respeito disso. Aqui nós temos, né, que o Bitcoin em risco, hoje nós temos 6.650.280 Bitcoins em risco caso o computador quântico quebre a criptografia utilizada, algo extremamente difícil, né, mas não impossível. E por que só isso se tem 21 milhões de Bitcoin em supply total? Eu expliquei no meu vídeo sobre a computação quântica, né? Ali está bem explicado a parte técnica, mas os endereços que ficariam sujeitos, ameaçados pela computação quântica, são apenas os endereços que já transacionaram pelo menos uma vez. Porque quando você faz uma transação, você expõe o que a gente chama de chave pública. E é a chave pública que pode ser quebrada para chegar na chave privada. Se você não fez nenhuma transação e só recebeu o teu Bitcoin, você não tem risco. Isso é bem interessante. Então, os endereços do Satoshi Nakamoto, por exemplo, ele transacionou poucas vezes. Os endereços que ele só recebeu o Bitcoin provavelmente vão ficar imunes para sempre, porque a chave pública não foi exposta. Outro ponto interessante é que as redes mais novas, né, elas também já estão utilizando uma criptografia pós-quântica que ajuda, dificulta que um computador quântico quebre tudo. Então veja como novos protocolos já sabem que isso existe e já estão começando seus trabalhos de forma atualizada. Outro ponto interessante que nós vimos crescendo muito recentemente é a necessidade por privacidade dentro do mercado cripto. As pesquisas por privacidade financeira e privacidade em blockchain vem crescendo bastante. E blockchain é, de fato, o sistema perfeito para você ganhar privacidade. Primeiro, porque ela é totalmente pseudônima, né? Você não bota seu nome, seu CPF, um endereço, ele não indica que ele é seu, é simplesmente um número de caracteres. E segundo, que ele tem, de fato, mecanismos para esconder transações. Um desses mecanismos foi o Tornado Cash, que sofreu sanções em 2022 do governo americano. Até tem aqui embaixo, olha só, que a OFAC, né, o governo, ele diminuiu as sanções em cima do Tornado Cash, que é um protocolo que ele embaralha as suas transações. Isso é bem interessante como ele funciona. Então, se você quer tirar a conexão do seu endereço com o seu token, você manda para um outro endereço por meio da Tornado Cash. Ela embaralha e não dá para saber de quem esse seu novo endereço recebeu cripto. Isso aqui tá assim, ó, a OFAC retirou as sanções, então a gente pode ver esse nível de privacidade, que também, claro, é utilizado para lavagem de dinheiro, né? O argumento do OFAC para sancionar o Tornado Cash foi isso, né? Coreia do Norte usando para lavar dinheiro, mas a gente deve ver agora cada vez mais mecanismos de privacidade em blockchain crescendo, inclusive mecanismos como Tornado Cash. Extremamente positivo na minha visão, né? É muito bom você ter um ecossistema livre, descentralizado e ainda mais privado, né, com privacidade. Isso aqui é maravilhoso. Outro ponto interessante do relatório que eu quero destacar é como as inteligências artificiais estão impulsionando o mercado cripto a inovar. Não no sentido que você pensa, no sentido de, elas nos ajudam a produzir mais, a desenvolver mais, elas fazem código. Não é bem isso. Na verdade, o mercado cripto está olhando para os problemas que a inteligência artificial gera. Como, por exemplo, como você diz se algum programa específico, algum texto foi gerado ou não por IA. Existem mecanismos criados por inteligência artificial
Aí você bota uma IA para tentar identificar se um texto foi escrito por IA. Mas aqui no mundo cripto nós temos sistemas que funcionam como proof of human, né? Prova de humanidade. E eles, dentro de uma rede extremamente complexa, possibilitam que você prove que você é um ser humano, que você agindo é um ser humano agindo. Nós temos 17 milhões de pessoas já usando esse tipo de serviço, fora muitos outros que tem aqui expostos, mas achei isso aqui bem interessante para mostrar para vocês como o mercado cripto já vem na front, né? No front de batalha para consertar os problemas criados por inteligência artificial. Outro ponto extremamente positivo, extremamente importante, é que essa nova regulação que nós estamos vendo favorável ao mercado cripto vai permitir que os protocolos realizem todo o loop financeiro que eles têm que realizar, que é comum se realizar. Primeiro você tem os usuários utilizando o seu protocolo, depois você tem aqui a receita desse protocolo, as taxas que são geradas e tudo mais. E agora, como é que você faz para pegar essa receita e recompensar as pessoas que têm o seu token? Perceba que esse é o mesmo mecanismo da Bolsa de Valores. Eu compro uma ação de uma empresa, ela tem lucro e ela me distribui dividendos. Com essa nova regulação, é muito provável que nós vamos começar a ver dividendos em cripto, de forma assim totalmente segura e regulada. Então, imagina só, você tem um ativo que é extremamente bom, fundamento melhorando, coisas excelentes acontecendo com ele, adoção e o preço subindo, e você, mais do que isso, começa a ganhar dividendos. É um cenário maravilhoso, né? E a gente não vai demorar para ver isso daqui. Eu acredito que talvez ano que vem, nos próximos anos, a gente já consiga receber dividendo em criptoativos. E por fim, eles deixam aqui no relatório um link para você ter uma ferramenta de análise. Olha que interessante, eu dei uma explorada nessa ferramenta, interface extremamente satisfatória de utilizar, né? Muito bem feito isso daqui. Mas eles têm aqui uma série de métricas, volume de corretoras, transaction fees, endereços ativos. Você consegue ver bem no detalhe aqui as métricas que eles colocaram. Olha só que interessante a energia de crescimento, né, para buildar, para desenvolver essas redes. Ethereum, Base, Arbitrum e Polygon, isso aqui é tudo Ethereum, né? 40 e poucos por cento, 47%, Solana, Bitcoin, Monad também, uma baita solução que vai utilizar a EVM do Ethereum. A princípio vai lançar airdrop em breve. Então eu vou deixar o link na descrição aqui dessa ferramenta para vocês explorarem, né? Conhecer um pouco mais das métricas fundamentais para analisar projetos cripto. E em resumo, pessoal, esse vídeo é para mostrar para vocês que 2025 não foi um ano perdido, nem acabou o ano ainda, mas ainda que o preço dos ativos vá mal até o final do ano, entendam isso como uma oportunidade de acumulação, porque os fundamentos não param de crescer. É mais usuários, é mais transações, é mais inovação tecnológica, é mais pessoas comprando, é mais empresas comprando, governos comprando, é mais regulação positiva. Tudo isso daqui, claramente, é o tipo de coisa que impulsiona a cripto por décadas. Não impulsiona por um ano, não impulsiona por 6 meses. Impulsiona por décadas. Então, acho que está caro comprar cripto agora. Espere 10 anos para você ver se vai ser caro. Espere 5 anos. Então, é extremamente positivo saber que o preço não foi aquela coisa maravilhosa que todo mundo esperava, mas, ao mesmo tempo, a rede cresceu. A rede não piorou. Porque se o preço tivesse sido o que foi, com as redes piorando, com os fundamentos cada vez piores, seria a hora de dar no pé, né? Realmente seria esse tipo de momento, e não é a hora de dar no pé, justamente porque está tudo melhorando. E quando nós investimos por uma abordagem profissional, usando valuation, usando realmente métricas consagradas, fundamento subindo, com preço lateral ou até caindo, isso aqui claramente é oportunidade de compra. Então, espero que vocês gostem desse resumo. Se quiserem mais informações qualificadas sobre o mercado cripto, os links estão aqui na descrição. Conheça nossas soluções. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por sua companhia e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.